nós auxiliamos mais de 12 mil refugiados sair de Roraima e passar para vários estados do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, a região economicamente ativa, né? Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. E o mais importante é que nós fizemos isso com transporte oferecido gratuitamente pela Azul, pela Latam e pela Gol. Graças a um apoio que David Neeleman se predispôs a fazer, cada assento vazio que estavam disponíveis no voo, nós utilizávamos para transportar um refugiado, uma família, ou às vezes várias famílias, dependendo da disponibilidade. E o mais interessante também é que essas famílias eram acolhidas tanto pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, como igrejas diversas, católica, espírita, batista, adventista, quadrangular, universal do Reino de Deus, assembleia. Gente, então foi um trabalho gigantesco, feito com o apoio da sociedade civil organizada, de modo tal que as pessoas saíam daquele desespero, né, porque elas chegavam lá literalmente com a roupa do corpo, uma mochilinha nas costas, e recomeçavam a vida no sul do país, numa condição de apoio, numa condição de autonomia, porque todo o programa tem como objetivo prover a autossuficiência da pessoa, não é um programa de assistencialismo, é um programa da pessoa recomeçar a vida, trabalhar e ser independente. Bom, então esse é um resumo, gente. Agora, se alguém tiver a curiosidade de saber um pouco mais desses 2 anos de experiência, daí vocês vão ter que entrar no site e adquirir esse livro aqui, Meu Maior Empreendimento, que relata as experiências de 2 anos maravilhosas, emocionantes, experiências de fé, de amor, de doação ao próximo, que passamos juntos lá em Roraima. Esse livro aqui não pode ser vendido, sabia? Ele não pode ser comprado com dinheiro. Ele vai ser doado a todas as pessoas de bom coração como você, que estão dispostas a colaborar numa missão humanitária de salvar vidas. O valor desse livro, você que escolhe, pode ser R$ 9, pode ser R$ 90, pode ser R$ 900. Cada um escolhe qual que é o preço do livro. E toda essa verba será direcionada para a montagem de um hospital de campanha aqui na região de Campinas para salvar vidas. Como que você tem acesso ao livro? Basta entrar no site eu faço parte da solução.com.br. Repetindo, eu faço parte da solução.com.br e você vai ter hoje à noite esse livro no seu celular e vai poder deixar ali a sua doação para essa causa humanitária. E seja qual for a sua doação, eu, Carlos Luiza, eu vou dobrar a sua doação. Se você doar 9, eu vou tirar 9 do meu bolso e vou colocar mais 9 em cima. Se você doar 90, eu vou tirar 90 do meu bolso e vou dobrar a sua oferta. Então, esse é o programa humanitário que eu estou envolvido nesse momento. Bom, gente, de acordo com a programação, nós temos agora um espaço de perguntas e respostas. Carlos, obrigado pela explicação. Se você puder contar aí uma ou duas experiências que você teve com os venezuelanos durante esse tempo da missão, seria bom. Enquanto isso, o pessoal pode levantar a mão que quiser fazer pergunta ou escrever aqui no chat para a gente poder fazer a pergunta para o Carlos. Você pode Cada compartilhar, família que Carlos? chegava a Boa Vista, eles faziam a mesma pergunta. Irmão Martins, para qual cidade do Brasil é que nós vamos? E eu sempre dava a mesma resposta. Sinceramente, eu não sei, você não sabe, quem sabe é Deus, quem sabe é o Senhor. Mas, independentemente da cidade que você vá, eu tenho uma certeza, o caminho já está preparado. Primeiro NEF 37, de modo tal que você vai continuar trabalhando, vai progredir, seus filhos vão estudar, se precisar de algum tratamento médico, vocês vão receber e vocês vão ser bem acolhidos. E, certa vez, uma família chegou para mim e disse: eu gostaria de ir para uma cidade que tem muitas abelhas. Gente, eu não sou apicultor, eu não tenho experiência nenhuma em abelhas, né? Eu peguei lá a relação de cidades que estavam na minha mão
eu vi que tinha lá a cidade de Campos. Eu disse, olha, você vai para a cidade de Campos, norte do estado do Rio de Janeiro. E o irmão logo me pergunta, e lá tem muitas abelhas? Eu disse, não sei. Depois você vai descobrir e você me fala. Bom, ele finalmente chegou lá em Campos, e ele era apicultor, criava abelhas na Venezuela. Então ele foi numa loja que vendia produtos de madeira para comprar uma caixinha para ele começar a criar abelhas. E daí a pessoa disse, olha, aqui não vendemos essa caixa não, a gente vende madeiras. Mas você trabalha com abelhas? Eu sou criador de abelhas, produzo mel. Então você vai nos ajudar, vem aqui na frente. Ele foi com ele assim na frente da loja e lá ele olhou em cima, tinha um enxume de abelhas. E ele disse, olha, faz tempo que nós estamos querendo instalar um luminoso ali, mas aquelas abelhas não deixam e a gente não consegue tirá-las dali. Ele disse, eu tiro essas abelhas. Tá aí, só que eu preciso da máscara, eu preciso do uniforme, preciso daquela luva de proteção, tudo mais. O homem falou, eu dou todo esse material para você em troca de você tirar a abelha. Beleza. Conseguiu, ele com maior facilidade foi lá e tirou a abelha. Só que daí ele descobriu que na cidade tinha muitos outros mercados e lojas com o mesmo problema. Ele foi tirando. Passado um tempo, ele me mandou uma mensagem. Irmão Martins, estou feliz aqui em Campos. Por quê? Essa cidade está cheia, está infestada de abelhas. O pessoal da cidade não consegue ver, mas eu vejo abelha por todo lugar. Conclusão, hoje ele está feliz, contente, criando abelhas, produzindo mel, vendendo mel. É um grande produtor de mel lá na região. Já foi entrevistado pelo Globo Rural, já foi entrevistado pelo rádio, pelo jornal, por tudo. Ou seja, então, eu saberia dizer que em Campos tinha abelha? Claro que não saberia, mas Deus sabia. Muito boa experiência, Carlos. Tem uma pergunta aqui do Marcos Fontoura. Ele pergunta, como você consegue deixar suas empresas e servir? E a segunda pergunta, qual sua dica para que possamos nos preparar para isso também? Acredito que, da mesma forma, no futuro, poder conseguir Muito servir bem. dessa forma. Então, essa é uma pergunta recorrente. E a única forma de eu poder me desligar das empresas e as empresas seguirem avante é nós termos equipes treinadas, qualificadas, preparadas, que estão alinhadas com a direção, de forma tal que o proprietário, presidente, fundador, estando presente ou não, as equipes estão alinhadas. Então, no grupo são mais de 20 empresas e cada uma das empresas tem um CEO e esse CEO ele faz o papel como se fosse o próprio dono à frente do negócio. Então, é uma situação que é uma formação, é uma qualificação, é um treinamento, é acompanhamento e as pessoas, então, sabem do compromisso, assumem o compromisso e estão comprometidas com resultados. Como que fazemos para preparar isso? É claro que eu estou hoje à frente, diante de um grupo que tem mais de 30 anos. Então, quando eu comecei a empreender, não era assim. Todo indivíduo, quando começa a empreender, eu costumo dizer que a empresa do eu sozinho. É ele e ele. Mas à medida em que o teu negócio vai expandindo, e à medida que o teu negócio vai crescendo, você vai trazendo, vai se rodeando de pessoas que são profissionais, que são experientes, competentes, que já têm um histórico. E, naturalmente, que você tem mais caixa, tem mais condição de contratar profissionais qualificados e você tenta buscar, então, as pessoas mais aptas a exercer a função. Agora, resumindo, gente, para quem está no começo ainda da sua trajetória empreendedora, você tem que confiar nas pessoas. Alguém vai dizer, mas Carlos, nunca ninguém te passou a perna? Claro que passou a perna, gente. Mas eu descobri que a maior parte das pessoas são honestas, têm integridade, são pessoas de boa índole, são pessoas comprometidas, são pessoas do bem. De vez em quando, você vai ter problema com outros? Claro que vai ter. E quando isso acontece, foi um erro aí na seleção. Você, lamentavelmente, dispensa a pessoa, contrata outro e vai à frente. Excelente, Carlos. Tem Juliane que quer fazer uma pergunta aqui, levantou a mão. Pode fazer a Sim. pergunta, Juliane. Boa noite, presidente Martins. Prazer conhecê-lo. Eu gostaria de saber, o senhor falou sobre a questão do autismo, certo? Eu tenho um autismo, né? Fui diagnosticada já há uns anos, né?
Eu achei muito bacana quando o senhor falou do seu filho. Eu também estou me preparando para uma missão. E para mim, eu tô muito emocionada a falar com o senhor, porque o senhor é uma referência muito forte para mim, não só como um pai, como um líder da igreja, né? E eu tive uma pessoa lá da minha cidade, que eu resido hoje em Blumenau, aqui em Santa Catarina. Ela disse que conheceu o senhor, a Sister Blind, certo? E olha, e o senhor é uma grande referência. Eu penso seguir essa carreira de empreendedor, né? Qual é o conselho assim que o senhor podia dizer, não só para mim, mas também para outros pais ou filhos que têm essa questão do autismo? E eu gostaria muito, assim, se tiver oportunidade, a gente se encontrar, quem sabe, né, no futuro, ou vir aqui na nossa estaca, aqui no Vale do Itajaí, ou então no templo, né, alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade, hein? Então, deixa eu entender. Irmã Juliane, né? Juliane, É isso? Isso, E Juliane, você isso. disse que você é, tem o, autismo. O tem o, autismo, tem o autismo, entendi. E você também tem a meta de ser uma missionária, é isso? correto. Tá bem. Então, eu vou dizer o seguinte, irmã. Se você tem fé, se você tem esse desejo e se você buscar essa bênção do Senhor, eu acredito pessoalmente, como pai hoje falando, que mais cedo ou mais tarde você vai ter essa bênção. Porque, tecnicamente, a igreja não vai aprovar nenhum autista. Já vou antecipar para você como não aprovou meu filho. Meu filho, entre aspas, foi recusado. Mas o Senhor está acima da igreja. Ou seja, nós temos Leandro Cavalcante que sabe que o Senhor trabalha por meios que são misteriosos para nós entendermos. Então, de alguma forma, o Senhor preparou uma maneira de que meu filho pudesse servir, embora eu, como pai, e minha esposa, como mãe, nós já tínhamos recebido uma resposta negativa. E, na verdade, nós entendemos que Deus ama todos os seus filhos e vai prover meios para que esses milagres aconteçam. Eu tive assim a grata satisfação de estar num ambiente em que o presidente da missão, especificamente o presidente Caetano, enquanto era presidente de estaca, ele teve um jovem autista e também passou por uma situação muito semelhante. Ele teve todas as dificuldades nos exames que ele passou. No entanto, ele, como líder, endossou uma vez, endossou 3 vezes, endossou uma terceira vez, e o garoto foi numa condição experimental. E talvez ele ficasse 1 mês e voltasse para casa, talvez 2 meses e voltasse para casa, e talvez 3 meses e voltasse para casa. E, felizmente, o garoto, que era da estaca dele, passou os 24 meses, fez uma missão maravilhosa e completou. Então, quando meu filho chegou finalmente lá em Boa Vista, ele já tinha vivenciado essa experiência positiva com o garoto da estaca dele. Então, por isso que eu falo, estimada irmã, que a fé, o desejo e a confiança no milagre são os fatores mais importantes que você tem a seu favor. Obrigado, Carlos. Muito emocionante a participação da Juliane. Obrigado por estar conosco. Vou resumir, tem muita gente querendo fazer pergunta, Carlos. Tem algumas perguntas escritas aqui, mas resumindo, eles queriam saber você, com uma visão de empresário, como está planejando vencer essa crise, né, econômica causada pelo coronavírus, como isso afetou a sua missão. Acredito que você precisou voltar um pouco antes, então queriam entender o que aconteceu. E qual a dica que você dá para o pessoal que trabalha, que tem empresa, e como enfrentar isso, essa crise pós-coronavírus, que vai ser uma crise econômica, né? Se puder. Muito bem, gente. Então, de fato, a minha missão foi interrompida 3 meses antes, em função de a fronteira do Brasil e Venezuela se fechou, não somente do Brasil e Venezuela, mas toda a América do Sul. E daí não teve mais entrada de venezuelanos, o programa de interiorização ficou comprometido. Retorno para casa
e nós nos deparamos, Brasil todo, o mundo todo, com essa situação que estamos enfrentando. Aí tem dois aspectos. Tem um aspecto, primeiro, que eu vou citar, que é a manutenção da vida. Eu acho que hoje, eu, você e todos que estão sintonizados conosco, a preocupação nossa maior é com a saúde. E nós temos que entender o seguinte, existem grupos de risco. Quais são os grupos de riscos? Geralmente são idosos com algum problema de saúde existente. Ou seja, a pessoa tem algum problema respiratório, cardíaco, diabético, mas nem todo idoso diabético com problema respiratório ou cardíaco vai morrer, gente. Não são todos. A pessoa que está com boa saúde e mesmo nessa faixa etária e mesmo com essas condições debilitadas de saúde, se ele tiver com uma imunidade alta, ele vai sobreviver. Ele vai ter os sintomas, ele vai ser levado para o hospital, vai passar por uma série de transtornos, mas ele vai sobreviver. Agora, mesmo que o cara seja jovem, mesmo que ele tenha aí uma idade de adolescente, se não estiver cuidando bem de saúde, se a imunidade estiver baixa, se ele não estiver levando à risca aí a palavra de sabedoria, ele vai estar em alto risco. Então, gente, larga de tomar refrigerante, passa a tomar água com limão. Não é por fato de estar em casa agora, confinado, que não vai fazer exercício. Tem que fazer exercício. Eu sei que ontem foi Páscoa, mas come um chocolate de uma vez e não fica comendo chocolate toda hora. E também não adianta ficar vendo as notícias do WhatsApp de 5 em 5 minutos para saber quantas pessoas morreram lá no outro lado do mundo. Gente, isso daí não resolve a vida de ninguém. Você tem que ocupar a sua mente nesse período de tempo. Eu já reuni minha esposa, meus 2 filhos, e disse, minha gente, nós vamos fazer uma viagem de 3 meses. E essa viagem, nós vamos ter todo o tempo do mundo para a gente fazer o que quiser. A gente pode estudar, a gente pode ler, a gente pode se exercitar, desenvolver novos dons, habilidades, talentos. A gente pode entrar na internet, tem um mundo aí para a gente explorar. Ou seja, temos que preencher esse tempo, que vai ser pelo menos 90 dias. Então, eu já me preparei. Abril, maio e junho, eu vou estar em casa, cara. Então, quantas vezes você reclamava que não tinha tempo para fazer isso? Agora, finalmente, você tem tempo e eu tenho tempo. Economia não vou nem falar, gente, porque é uma tristeza. As empresas estão fechando, as empresas estão demitindo, as empresas estão quebrando e as minhas empresas, a metade estão todas fechadas, porque funcionam em shopping center. Shopping center está fechado, então não tem negócio, não tem cliente, não tem movimento, não tem faturamento, só tem despesa. Então, isso daí é uma tristeza e a gente vai enfrentar essa crise aí que não é só brasileira, mas é global. Obrigado, Carlos. Tem uma pergunta interessante aqui. Você tem planos de ser um político? De ter uma eleição, Então, ter um eu cargo convidado na político? semana passada, recebi um convite do governador João Dória Júnior para ser candidato a prefeito de Campinas. Então, eu pedi um tempo para dar resposta. Eu agradeci o convite, agradeci a lembrança do meu nome, a indicação e tudo mais. Porém, falei ao governador que eu acredito que vou fazer mais bem para a sociedade, não estando ligado a nenhum partido, do que eu sendo um político ligado a esse ou aquele partido ou tendo esse ou aquele cargo público. Então, essa missão humanitária em Roraima, divisa com a Venezuela, me aproximou muito de Brasília, com os ministérios, com o presidente da República, com a primeira-dama, com as autoridades maiores desse país, e eu acredito que eu vou contribuir mais, sendo independente, representando a sociedade civil organizada, do que eu vestindo a roupinha, o uniforme, estando tatuado na minha pele, esse ou aquele partido. Não estou ouvindo o Fábio Nascimento. Agora sim, desculpa. Agora sim. Carlos, algumas perguntas aqui no sentido de, aproveitando sua visão de empresário, empreendedor, quais seriam alguns bons empreendimentos ou profissões para o futuro, para os próximos tempos, depois dessa crise, mas não só isso, mas olhando um pouco para frente?
Bom, gente, de momento, antes de pensar em futuro, tem 3 setores que estão vendendo mais hoje do que vendiam antes. Setor de alimentação está contratando. Só o Carrefour abriu 5.000 vagas em todas as esferas. Então, se alguém está em busca de emprego agora, vai atrás de supermercados, atacadistas, todo o setor de alimentos está em alta. Farmacêutico está em alta. Transporte está em alta. Delivery, transporte, caminhões, entregas. Então, essas 3 áreas não somente não enfrentam crise, mas elas estão com mais vagas do que estavam anteriormente. Para a visão de futuro, eu só posso dizer que nós estamos nos reinventando. E hoje nós estamos descobrindo como que nós podemos fazer para trabalhar em casa sem ter que sair do apartamento, da casa e até o escritório. Então, eu acredito que, de alguma forma, isso vai impactar quando finalmente estiverem liberados. Talvez a gente não vai querer voltar para o escritório, talvez a pessoa vai querer ter o seu próprio escritório home office e vai descobrir que a sua produtividade não fica comprometida trabalhando em casa. Então, acho que a tecnologia vai, de alguma forma, impactar muito quando nós voltarmos a uma normalidade na nossa condição de trabalho. Bom, Carlos, né, boa parte do público aqui são advogados. Muitos deles são membros da J. Rubin Clark Law Society. E como nós conversamos no ano passado, nós temos visto oportunidades de ajudar os venezuelanos que estão refugiados aqui no Brasil. Alguns exemplos, que o pessoal pediu alguns exemplos desse trabalho pro bono. Nós temos ajudado eles a transferir a carteira de motorista. Muitos eram motoristas de caminhão, de ônibus, lá na Venezuela, precisam fazer essa transferência aqui no Brasil, encontram dificuldades. Alguns acabaram se casando, estão com outra pessoa, mas precisam legalizar esse casamento no Brasil, e os cartórios têm enfrentado dificuldade. Nós temos ajudado dessa forma também, tem o exemplo de Araraquara, e já estamos terminando um parecer para poder ajudar eles a conseguir enfrentar esses obstáculos do casamento. E a questão também da revalidação de diplomas e de profissões da Venezuela. Se eu tinha citado o caso de um venezuelano que é médico, mas que não podia exercer a sua profissão aqui no Brasil, né? Nós temos procurado ajudar dessa forma também. Você vê outras oportunidades? Quais seriam outras necessidades que a gente poderia ajudar também como advogados, com esses venezuelanos que estão na nossa região? A minha sugestão nesse momento é o seguinte: nós temos aí 35 milhões de pessoas que se cadastraram do final de semana até hoje para receber as 3 parcelinhas de R$600 do governo. A minha sugestão é que todos os venezuelanos que chegar ao Brasil possam ser orientados como eles, na condição de refugiados, podem ser beneficiados com esse recurso também. Então, eu sei que vocês já prepararam lá um passo a passo que está em português. Minha dica, pega um querido irmão, uma querida irmã venezuelana, passa para o espanhol, tem grupos de imigrantes, de refugiados, membros da igreja venezuelanos, só distribui isso daí online, porque as pessoas hoje, sem trabalho, vão querer comer, né? E R$600 dá para fazer uma cesta básica aí para eles. Ok, vamos traduzir esse material para o espanhol e distribuir para facilitar essa comunicação. Bom, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez todos que participaram, especialmente Carlos Martins, por seu tempo, por sua palestra, pelo exemplo de dedicação, de serviço pro bono, que significa para o bem, que possamos todos aproveitar esse momento, né, para ajudar as pessoas. Queria, Carlos, agora no final, deixar sua mensagem final e relembrar novamente o seu projeto atual e como as pessoas podem colaborar com esse hospital de campanhas que foi construído aí em Campinas. Conforme eu citei, queridos amigos e amigas, escrevi esse livro, que é o meu maior empreendimento. Ele não é empresarial, ele é social. E aqui relata a história do Nicolas, relata como que saímos de Campinas, como que chegamos lá e como que nós auxiliamos 12.000 pessoas sair de Roraima e chegar para outras partes do Brasil.
ele não somente relata experiências de fé, experiências de amor, experiência de doação, mas, acima de tudo, uma experiência humanitária. Eu já falei e vou repetir, esse livro não será vendido, ele será doado para pessoas de bom coração como você, dispostas a colaborar nessa causa humanitária que estamos comprometidos na montagem de um hospital para auxiliar as pessoas contaminadas com o coronavírus. Você pode entrar no site eufassopartedasolução.com.br, ter acesso ao livro no seu celular, tablet ou computador, deixar ali a sua contribuição e eu dobrarei a sua doação. Então é isso, minha gente. Que vocês possam superar essa viagem de 90 dias e que possamos sair delas melhor do que nós começamos. Um grande abraço a todos. Obrigado. Boa noite.